Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês. Sejam bem-vindos a essa meditação. Hoje, nessa quinta-feira, dia de louvor e adoração eucarística, na primeira semana do Advento. No dia de hoje, Jesus nos dá um tema extremamente importante para a nossa meditação. Ele quer saber se a gente tem pensado, quando dizemos assim, Senhor, Senhor, será que a nossa vida está realmente pautada nele? Quando Jesus nos vê em oração, existe ali um edifício pavimentado, erguido e constituído plenamente na sua graça, na verdade, na comunhão com Cristo? Por quê? Porque a gente já sabe, graças a Deus, graças à sua misericórdia, que a gente não pode pautar a nossa vida, por exemplo, naquilo que a gente sente, nas nossas falsas percepções. Porque se a gente for pautar tudo na nossa vida com o que eu quero, com o que eu desejo, com o que eu sinto, eu acabo resvalando nas minhas paixões e eu sei que essas paixões estão desordenadas por causa do pecado. Se eu olhar para as minhas paixões, desejos, eu vou perceber que o que eu quero ali é fama, poder, consentimento, descanso, prazer, conforto. Eu quero só isso. E quando não quero só isso, eu quero coisas ainda mais distorcidas. E aí existe um grande imperialismo da minha vontade em buscar coisas mais rebaixadas. Meus irmãos, não tem coisa que não possa ficar pior quando o homem então prevalece no seu sentido, nos seus gostos, nos seus apegos. E nele ali ele nunca encontra a verdade. Nós perdemos a visão completa do bem, que é Deus. Ele é o supremo bem, a suprema verdade, a plena beleza, aquilo que é eterno. Ele é. E quanto mais distantes estivermos dele, pior para nós. Portanto, a vida verdadeira que quer ser conservada, que quer ser amada, que quer ser plenamente constituída, vai buscar pauta para a sua vida, a razão de sua vida, na luz, na verdade, na claridade. Só que a gente vive em uma sociedade, né, que depois do romantismo tornou-se ultra romântica a valorizar seus sentimentos, seus afetos, como também pós, né, um pensamento extremamente materialista vive um ultramaterialismo. Por isso, esta sociedade formou homens e mulheres fracos, quebradiços. Você percebe hoje que tudo é muito fluido. Não existe compromisso, responsabilidade, não existe fibra no coração humano para suportar amor sacrificial, para suportar entrega de si. Então, Jesus hoje quer saber no que está pautada a sua vida. Então, hoje o Evangelho quer suscitar essa meditação em nós. Peçamos ao Espírito Santo que nos ajude, né? Que nos ilumine, porque de fato o nosso coração precisa vencer uma grande fraqueza, uma grande debilidade, que é a ausência de Deus, que é a distância com a verdade, que é o coração dominado pelas paixões. Então rezemos pedindo ao Espírito Santo essa libertação. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença, e vos pedimos a graça, Senhor, de sermos livres para vos seguir. Que a obediência, Senhor Jesus, seja sinal de uma grande fortaleza. Não seremos fracos, Senhor Jesus, se quisermos mortificar, se quisermos também purificar o nosso coração das suas más inclinações. Pelo contrário, tudo isso será sinal de coragem, de bravura, de destemor, de compromisso para contigo. Dai-nos a graça, Senhor Jesus, de mais conhecê-lo, para mais amá-lo, para mais ter força de combater neste grande combate mesmo. Pois o mundo, Senhor Jesus, nos ensina completamente a fraqueza, a debilidade. E nos tornamos fracos. Mas queremos, Senhor, agora ser constituído na Tua graça, para evitar o pecado, para evitar o mal, mas principalmente para crescer no amor. Senão, o edifício não sai de sua base.
Seja o Senhor a rocha em que alicerçamos nossa vida, mas além disso, seja também o Senhor a constituir todas as coisas que virão por cima deste alicerce. Assim, contamos com a intercessão da Virgem Maria Santíssima e de São José, que, pautados, alicerçados no vosso amor, tiveram a graça de vos educar, de tê-lo em casa e chegaram à plenitude deste amor constituído em vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O evangelho de hoje está narrado em Mateus 7, versículos 21 e de 24 a 27. E diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente, que constituiu a casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que constituiu a casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu e a sua ruína foi completa. Então, meus irmãos, Jesus aqui mostra de maneira bem clara, bem nítida, né? Que existe mesmo a possibilidade das coisas darem errado, principalmente quando o homem não põe Jesus como alicerce, a base de sua vida. De fato, toda a construção que se faz em cima disso. Por isso que eu falei, né? A sociedade que construiu, então, os seus edifícios, a sua casa, a sua rotina, a sua justiça, a sua ética, a sua moral, em cima do sentir, em cima do achismo, em cima de um materialismo que é apenas uma visão parcial do todo, vai constituir um prédio débil, porque o alicerce não é Cristo. E não há então substância para aquilo ficar de pé. Quando vierem as provações, quando aquilo for questionado, né? Cai a chuva, vem as enchentes, sopram contra a casa cai, a sua ruína é completa. Já percebeu, por exemplo, que muitas pessoas hoje, pautadas em várias doutrinas ou filosofias materialistas, hedonistas, relativistas, consumistas, sejam elas todos os tipos, né? Como socialismo, comunismo, feminismo e assim vai. Quando você chega diante da verdade, né? Ela se cala, ela fica muda, porque não consegue, né, reproduzir algo que tenha substância para manter-se de pé. Então, por exemplo, quando se fala, né, tudo deveria ser igual entre os homens, a posse, parará e parará e parará, e isso por meio de um Estado grandioso, né, forte, poderoso, que suplanta primeiro a religião, porque a religião sim é libertadora, né? Mas se o homem tornar-se escravo do Estado e obedecer às suas leis e seus mandamentos e perder a sua liberdade, será possível, né, que todos os homens sejam igualmente pobres. Isso é o socialismo, né, digamos assim. Então, quando você chega, né, a este que acredita tanto que o material seja definidor da felicidade, e pergunta assim: será que o homem mais rico deste mundo é feliz? E será que o homem mais pobre deste mundo é triste? E aí a pessoa chega à conclusão de que não, de que provavelmente é o contrário. Então o contexto que pautava aquilo era já de início uma mentira. Ou quando, por exemplo, se diz, né, diante de um movimento tão hoje fortalecido, mas tão frágil como o feminismo, se diz assim, chega-se à pauta, né, de dizer que todo homem é mau e constitui um patriarcado opressor contra a mulher, e se vê na visão bíblica que, na verdade, a mulher é constituída como sendo o centro da graça, da virtude, da beleza, né? E o homem que valoriza a mulher como Cristo deve dar a vida por ela, se vê
que na religião, na fé, Cristo nos dá o correto viver entre homens e mulheres. Já as feministas acham que o cristianismo é o lugar onde essa opressão mais tornou-se grandiosa. E sem perceber que, de fato, aqueles, né, que mais respeitam a fé, que mais conhecem o Cristo, são aqueles que mais verão a dignidade nela. E aí, às vezes, estão em um mundo que comprou esta batalha, que comprou esta pauta, e ao perceberem-se desrespeitadas, ultrajadas, violadas, né? Às vezes mutiladas por aquilo que elas mesmas defendiam, veem esse castelo de areia ruir. Portanto, meus irmãos, todo pensamento extremamente materialista, hedonista, né? Que quer justificar nossas paixões mais baixas, vai chegar em um momento de tanta hipocrisia, de tanta fraqueza, que por si só se destrói. Há um ponto em que muitos hoje dizem apoiar a vida, os direitos, os famintos, mas não prezam a vida desde o seu princípio no útero e também a desprezam nos últimos anos na velhice, sem terem coragem de ampará-los com o carinho e o respeito necessário. Portanto, meus irmãos, de fato, nós vivemos em uma sociedade que perdeu completamente o norte para si mesma. E não vai encontrar o norte para si mesma, em si mesma, nas suas paixões, desejos, afetos, que estão desordenados pelo pecado, mas em Cristo. E vê que hoje as incoerências deste mundo são destruídas assim, ó. Basta um argumento simples, que é a chegada da verdade. A verdade destrói todas essas falácias, todas essas mentiras, que se revestem de um ser, né, aparentemente bom, de um poder realizar coisas aparentemente boas, mas que mostram, né, uma natureza decaída que não consegue entender o Senhor, Senhor, que clamam os corações, que pautam a vida nele, cuja luz e a verdade vêm do coração de Jesus. Ele sim sabe, né, que nós não podemos pautar nossa vida nas paixões, mas na sua palavra. O homem que começa a alicerçar a sua vida nos seus mandamentos, na sua palavra, ele confia em Jesus. Ele ama Jesus, porque ele conhece e sabe que ali existe algo sábio, elevado, forte, robusto. E aquilo não há de cair, não há de perecer, porque não tem quem conteste a palavra de Jesus. Muitos tentaram até na Sagrada Escritura contestá-lo o tempo inteiro, mas Jesus mostrava sempre de maneira pronta, acertada, espirituosa, grandiosa, infindável e até hoje válida para todas as inconstâncias deste mundo. Portanto, meus irmãos, a verdade está no fato de seguirmos a palavra de Jesus, seus mandamentos, toda a sua vontade, expressa para nós de maneira perfeita no Sermão da Montanha. Esse aqui é o capítulo 7 de São Mateus, mas o Sermão da Montanha começa no capítulo 5. Então, 5, 6 e 7. Ali Jesus traz o perfeito cumprimento da lei. Mas essa é apenas a base. Lembra com o jovem rico que aproximou-se de Jesus para saber o que deveria fazer para ir ao reino dos céus? Bom, era isso, né? Cumprir os mandamentos, guardar a palavra de Jesus, fazer tudo de maneira perfeita. Ótimo. Mas, depois disso, Jesus ainda o chamou à vida de perfeição, que é ter um coração como o dele. Meus irmãos, depois de pautarmos a nossa vida, cumprindo todos os mandamentos, lembrando que o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, depois de cumprir isso com sabedoria, liberdade e grande prazer, ainda tem que constituir em nosso coração um edifício erguido sobre a palavra de Deus. Então a nossa vocação se entrega a Deus, nossos bens materiais se entregam a Deus, nossa vida espiritual se entrega a Deus, nossas decisões e escolhas se entregam a Deus. Tudo, absolutamente tudo. Porque foi isso que Jesus pediu ao jovem. Vai, vende todas as suas coisas, dá aos pobres, depois segue-me.
Ou seja, não podemos ter apego. Apego àquilo que abandonamos. Não podemos ter apego ao fato de muitas vezes o mundo nos considerar infames, nos considerar distorcidos, nos considerar radicais, fundamentalistas, nos considerar odiosos. Nós bem sabemos que pautamos a nossa vida no amor. Na verdade, é porque cansamos, verdadeiramente cansamos, de pautar a nossa vida nos nossos prazeres e nas nossas paixões. Chega, basta, a gente cansou. E é por isso que agora pautamos o nosso coração em Cristo. E que bom saber que não existe argumentação neste mundo que há de derrubar isso. Não tem. Deus abençoe você, seja muito feliz em Cristo, solidifique sua vida e sua vocação nele e não tenha apego a nada. Deus abençoe você.